Recebe o nome de Tratado de Petrópolis, o documento firmado entre a Bolívia e o Brasil a 17 de novembro de 1903. Este tratado tornou oficial a anexação do atual estado do Acre ao território brasileiro. Desde a segunda metade do século XIX, alguns brasileiros, sobretudo nordestinos castigados por sucessivas secas em suas áreas, instalam-se na bacia do rio Acre para se dedicar a atividades extrativistas. Sem conhecer ou se importar com títulos de propriedade, estes migrantes começam a ocupar terras cuja maior parte pertence à Bolívia. A Bolívia, no entanto, jamais exerceu sua soberania. A área entre os rios Javari e Madeira constava nos mapas locais como terras não descobertas. Os bolivianos não se mostravam aptos ou mesmo interessados em tomar posse daquela região de planície. Como consequência, as excursões populacionais nessas áreas não preocupavam os países vizinhos. Este era o cenário na região enquanto a borracha era apenas um item exótico das exportações amazônicas. As mudanças trazidas pela Revolução Industrial fizeram com que a região do Acre atraísse a atenção de governos e particulares. Mais precisamente, a borracha começou a ser empregada em larga escala na indústria, principalmente na fabricação de pneus. Desse modo, tornou-se inevitável uma corrida ao que era chamado de Ouro Negro da Amazônia. Já valorizado graças ao crescimento da produção de calçados e das exigências do maquinário empregado no próprio processo de industrialização em si. Em 1898, as autoridades bolivianas deixam de lado a indiferença em relação à ocupação brasileira da fronteira. O que antes eram simples locais envolvendo seringueiros brasileiros e vizinhos bolivianos, toma forma de conflito internacional. Em 1899, os bolivianos fundam Puerto Alonso. O governo brasileiro não se manifesta, buscando uma posição inerte em relação à questão. Naquele momento, predominava o entendimento vindo do Tratado de Ayacucho, de 1867, onde o Brasil e Bolívia entendiam que o Acre era território boliviano. A falta de reação brasileira era interpretada por seringalistas e seringueiros como a oficialização da soberania estrangeira na região, alimentando a primeira insurreição acreana. Em 1º de maio de 1899, cerca de 15 mil brasileiros, a maioria residentes na região, levantaram-se contra os bolivianos. Aparentemente resolvida a questão, vem à tona a existência de um acordo militar entre norte-americanos e bolivianos envolvendo a região, o que levantou preocupações do governo brasileiro. Em 1901, a Bolívia estava ansiosa por se livrar dos problemas de administração das terras consideradas pelos brasileiros como acreanas. Com isso, elas foram arrendadas a um sindicato de capitalistas, formado principalmente por norte-americanos e ingleses, o Bolivian Syndicate, que por 30 anos assumiria o controle total sobre a região, incluindo a movimentação alfandegária e militar. Para o Brasil, este acordo significava uma ameaça às soberanias tanto da Bolívia quanto do Brasil. As tentativas diplomáticas do Brasil para conseguir a anulação do contrato provocaram a reação das autoridades governamentais em Washington e Londres. Em resposta, o presidente Campos Salles decide fechar o rio Amazonas e seus afluentes à navegação, ignorando os protestos dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Alemanha. A segunda insurreição se deu no dia 14 de julho de 1899, chefiada pelo jornalista espanhol Luís Galvez Rodrigues de Arias. Em Puerto Alonso, já rebatizada Porto Acre, Galvez hasteia a bandeira acreana, proclamando a criação do Estado Independente do Acre. As autoridades federais brasileiras, ainda buscando preservar o conteúdo do Tratado de Ayacucho, interpretam o gesto como uma invasão territorial à Bolívia e enviam forças para desbaratar o Estado Independente. Assim, dia 15 de março de 1900, o Brasil promove a transição política, passando o controle da região à Bolívia. Quando a controvérsia em torno do Bolivian Syndicate acirrou-se, surge na cena política a figura de José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco, dado pelo presidente Rodrigues Alves a assumir a pasta do Ministério das Relações Exteriores, e, de imediato, estudar o tema delicado. Rio Branco decidiu interpretar o Tratado de 1867 ao pé da letra, e declarou o território do Acre litigioso com relação ao Brasil e ao Peru, com quem a Bolívia acabara de firmar um tratado para submetê-lo à arbitragem da Argentina. Com a intenção de forçar a Bolívia a negociar, o barão apresentou a proposta de permuta de territórios ou de compra do Acre pelo Brasil,
que assumiria o compromisso de acertar-se com o Bolivian Syndicate. Ambas as propostas foram rechaçadas pela Bolívia, que confiava no apoio norte-americano. Enquanto isso, no Acre, inicia-se um movimento armado contra a Bolívia pela posse da região. As tropas bolivianas são derrotadas e é proclamado pela terceira e última vez o Estado Independente do Acre, que soluciona militarmente o conflito. O presidente boliviano General Pando, percebendo que não poderia manter o controle sobre o Acre, busca finalmente entendimento diplomático. Em 21 de março de 1903, ele concordou com a ocupação e administração brasileira na região, até a conclusão do Tratado de Petrópolis. Pelo Tratado de Petrópolis, a Bolívia receberia compensações territoriais em vários pontos da fronteira com o Brasil. O governo brasileiro se comprometeria a construir uma ferrovia, preservaria a liberdade de trânsito pela ferrovia e pelos rios até o Oceano Atlântico. Como não havia equivalência entre as áreas trocadas, estabeleceu-se ainda uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas a ser paga pelo Brasil em 2 parcelas. A Bolívia cederia parte do Acre e desistiria de reclamações de outra parte do território mais ao norte. O Bolivian Syndicate aceitou a rescisão mediante as 114 mil libras esterlinas. Até hoje, o Acre permanece como integrante da Federação Brasileira, de modo praticamente controverso. O Peru seguiria mais alguns anos manifestando-se diplomaticamente por direitos na região, mas acabaria chegando a um acordo com as autoridades brasileiras.